Segunda Reis, capítulo 23. E o rei enviou e se reuniram a ele todos os anciões de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, e com ele todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas e todo o povo, tanto os pequenos como os grandes. E ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que for achado na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé junto a um pilar e fez um pacto diante do Senhor para andarem segundo o Senhor e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para cumprirem as palavras deste pacto que estavam escritas neste livro. E todo o povo apoiou este pacto. E o rei ordenou a Ilquias, o sumo sacerdote, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardadores da porta, para retirarem do templo do Senhor todos os vasos que foram feitos para Baal, e para o bosque, e para todo o exército do céu. E ele os queimou na parte externa de Jerusalém, nos campos de Cedron, e carregou as suas cinzas até Betel. E ele pôs abaixo os sacerdotes idólatras, aos quais os reis de Judá haviam ordenado para queimar incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos lugares ao redor de Jerusalém. Também aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, e aos profetas e a todo o exército do céu. Ele retirou a árvore sagrada da casa do Senhor para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e a queimou junto ao ribeiro de Cedron, e a triturou até virar pó, e lançou o seu pó sobre os túmulos dos filhos do povo. E ele demoliu as casas dos sodomitas, que ficavam junto à casa do Senhor, onde as mulheres teciam pingentes para a árvore sagrada. E ele retirou todos os sacerdotes das cidades de Judá, e profanou os lugares altos onde os sacerdotes haviam queimado incenso, desde Geba até Berseba, e demoliu os lugares altos dos portões que estavam à entrada do portão de Josué, o governador da cidade, os quais estavam à esquerda junto ao portão da cidade. Todavia, os sacerdotes dos lugares altos não subiram ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comeram do pão ázimo no meio dos seus irmãos. E ele profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que nenhum homem pudesse fazer o seu filho ou a sua filha passar pelo meio do fogo para Moloque. E ele removeu os cavalos que os reis de Judá tinham dado ao sol, à entrada da casa do Senhor, pela câmara de Natameleque, o camarreiro, a qual estava nos arredores, e queimou as carruagens do sol com fogo. E os altares que estavam no topo da câmara superior de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, e os altares que Manassés fizera nos dois pátios da casa do Senhor. O rei pôs abaixo e os demoliu dali, e lançou o seu pó no ribeiro de Cedron. E os lugares altos que estavam diante de Jerusalém, os quais estavam à direita do monte da corrupção, o qual Salomão, o rei de Israel, havia edificado para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quenós, a abominação dos moabitas, para Milcom, a abominação dos filhos de Amon, o rei profanou. E ele quebrou em pedaços as imagens e cortou os bosques, e encheu os seus lugares com os ossos de homens. Além disso, o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, até aquele altar e o lugar alto, ele os demoliu, e queimou o lugar alto, e o triturou até virar pó, e queimou o bosque. E ao se virar, Josias espionou os sepulcros que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos dos sepulcros, e os queimou sobre o altar, e o contaminou, segundo a palavra do Senhor que o homem de Deus proclamou, aquele que predisse estas palavras. Então ele disse: que monumento é aquele que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é o sepulcro do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu tens feito contra o altar de Betel. E ele disse: deixai-o em paz,
que nenhum homem mova os seus ossos. Assim, eles deixaram seus ossos em paz com os ossos do profeta que saiu de Samaria. E também todas as casas dos lugares altos que estavam nas cidades de Samaria, as quais os reis de Israel haviam feito para provocar o Senhor à ira. Josias removeu e fez a eles segundo todos os atos que ele havia feito em Betel. E matou todos os sacerdotes dos lugares altos que estavam ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles, e retornou a Jerusalém. E o rei ordenou a todo o povo, dizendo: Guardai a Páscoa diante do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro deste pacto. Certamente ali não era celebrada uma Páscoa assim desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco dos reis de Judá, senão no 18º ano do rei Josias, no qual era Páscoa. Esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, os que lidam com espíritos familiares, os feiticeiros, e as imagens e os ídolos, e todas as abominações que foram espionadas na terra de Judá e em Jerusalém, Josias lançou fora para que pudesse cumprir as palavras da lei, as quais estavam escritas no livro de Ilquias, o sacerdote, encontrou na casa do Senhor. E antes dele não houve rei como ele, que se voltou ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todo o seu poder, segundo toda a lei de Moisés, nem depois dele se levantou ali alguém como ele. Não obstante, o Senhor não se voltou do ardor da sua grande ira com a qual foi acesa contra Judá, por causa de todas as provocações com as quais Manassés ao mesmo tempo lhe havia provocado. O Senhor disse: Também quero remover Judá da minha vista, assim como removi Israel, e lançarei fora esta cidade, Jerusalém, a qual tenho escolhido, e a casa da qual eu disse: O meu nome estará ali. Ora, o restante dos atos de Josias e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos meus dias, Faraó Neco, rei do Egito, partiu para junto do rei da Assíria até o rio Eufrates, e o rei Josias foi contra ele, e ele o matou em Meguido, quando o avistou. E os seus servos o carregaram morto em uma carruagem desde Meguido, e o trouxeram até Jerusalém e o sepultaram no seu próprio sepulcro. E o povo da terra tomou Joacás, o filho de Josias, e o ungiu e fê-lo rei no lugar de seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Amutal, a filha de Jeremias, de Libna. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. E Faraó Neco o pôs em grilhões em Ribla, na terra de Ramate, para que ele não pudesse reinar em Jerusalém. E pôs a terra sob tributo de 100 de talento de prata e 1 talento de ouro. E Faraó Neco fez dele Joaquim, o filho de Josias, rei no lugar de Josias, seu pai, e modificou o seu nome para Jeoaquim, e retirou Joacás, e ele veio ao Egito, e ali morreu. Jeoaquim deu a prata e o ouro a Faraó, mas ele tributou a terra para dar o dinheiro, de acordo com o mandamento de Faraó. Ele exigia a prata e o ouro do povo da terra, de cada um segundo a sua tributação, para dá-la a Faraó Neco. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zebida, a filha de Pedaías, de Ruma. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que seus pais haviam feito. Capítulo 24. Nos seus dias, Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu, e Joaquim se tornou seu servo por 3 anos. Então ele se voltou e se rebelou contra ele, e o Senhor enviou contra ele bandos dos caldeus, e bandos dos sírios, e bandos dos moabitas, e bandos dos filhos de Amon,
e os enviou contra Judá para destruí-la, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por intermédio dos seus servos, os profetas. Certamente, pelo mandamento do Senhor, sobreveio isso a Judá, para removê-los da sua vista, pelos pecados de Manassés, segundo tudo o que ele fez. E também pelo sangue inocente que ele derramou, porque ele encheu Jerusalém com sangue inocente, o qual o Senhor não haveria de perdoar. Ora, o restante dos atos de Joaquim e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Assim, Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou no seu lugar. E o rei do Egito não voltou mais a sair da sua terra, porque o rei da Babilônia havia tomado, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, tudo o que pertencia ao rei do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 3 meses. E o nome da sua mãe era Neusta, a filha de Eunatã de Jerusalém. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que seu pai havia feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade, e os seus servos a sitiaram. E Joaquim, o rei de Judá, saiu contra o rei de Babilônia, ele e a sua mãe, e os seus servos, e os seus príncipes, e os seus oficiais. E o rei de Babilônia o tomou no 8º ano do seu reinado. E ele carregou ali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e cortou em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, o rei de Israel, havia feito no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E ele removeu dali toda Jerusalém, e todos os príncipes, e todos os homens fortes e valentes, a saber 10.000 cativos, e todos os artesãos e ferreiros. Nenhum permaneceu, salvo a classe mais pobre do povo da terra. E ele removeu Joaquim para a Babilônia, e a mãe do rei, e as esposas do rei, e os seus oficiais, e os poderosos da terra, e os levou cativos em Jerusalém para a Babilônia. E todos os homens de poder, a saber, 7.000 artesãos e ferreiros, todos que eram fortes e aptos para a guerra. Mesmo assim, o rei da Babilônia trouxe cativo para a Babilônia. E o rei da Babilônia fez de Matanias, o irmão de seu pai, rei no seu lugar, e modificou o seu nome para Zedequias. E Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, a filha de Jeremias, de Libna. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que Joaquim havia feito. Portanto, por meio da ira do Senhor, isto sucedeu em Jerusalém e Judá, até que ele os lançou fora da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Capítulo 25. E sucedeu no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e todo o seu exército, veio contra Jerusalém, acampou contra ela, e edificaram fortes ao seu redor. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. E no 9º dia do 4º mês, a fome prevaleceu na cidade, e não houve pão para o povo da terra. E a cidade foi rompida, e todos os homens de guerra fugiram à noite pelo caminho do portão, entre 2 muros, o qual fica junto ao jardim do rei. Ora, os caldeus estavam contra a cidade ao seu redor. E o rei foi pelo caminho em direção à planície. E o exército dos caldeus perseguiu o rei, e o alcançou na planície de Jericó, e todo o seu exército foi disperso dele. Assim eles pegaram o rei e o fizeram subir até o rei de Babilônia, a Ribla, e fizeram um julgamento dele. E mataram os filhos de Zedequias diante dos seus olhos,
e arrancaram os olhos de Zedequias e o amarraram com grilhões de bronze e o carregaram até a Babilônia. E no 15º mês, no 7º dia do mês, o qual é o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, um servo do rei de Babilônia, até Jerusalém. E ele queimou a casa do Senhor e a casa do rei e todas as casas de Jerusalém e a casa de todo homem distinto ele queimou com fogo. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda pôs abaixo os muros ao redor de Jerusalém. Ora, o restante do povo que foi deixado na cidade e dos fugitivos que caíram diante do rei de Babilônia, com o remanescente da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou consigo. Porém, o capitão da guarda deixou os pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. E as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, os caldeus quebraram em pedaços e carregaram o bronze deles para a Babilônia. E as panelas e a pás, e as espevitadeiras e as colheres e todos os vasos com os quais ministravam, eles levaram consigo. E os braseiros e as tigelas e coisas do gênero que eram de ouro, em ouro, e de prata em prata, o capitão da guarda levou consigo. As duas colunas em um mar e as bases que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o bronze de todos esses vasos foi sem pesagem. A altura de uma coluna era de 18 côvados e o capitel sobre ela era de bronze. E a altura do capitel era de 3 côvados, e a rede e as romãs sobre o capitel, tudo era de bronze, e semelhantes a esta era a outra coluna com a rede. E o capitão da guarda tomou Seraías, o sumo sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardadores da porta. E da cidade ele tomou um oficial que foi posto acima dos homens de guerra, e 5 homens dos que estavam na presença do rei, os quais foram achados na cidade, e o principal escriba do exército, o qual convocou o povo da terra, e 60 homens do povo da terra que foram achados na cidade. E Nebuzaradã, capitão da guarda, tomou estes e os trouxe até o rei da Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi removido da sua terra. E quanto ao povo que permaneceu na terra de Judá, ao qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia deixado, designou sobre eles a Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã. E quando todos os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, ouviram que o rei de Babilônia havia feito de Gedalias governador, vieram a Gedalias a Mispá, o próprio Ismael, o filho de Netanias, e Joanã, o filho de Cariá, e Seraías, o filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, o filho de um Maacatita, eles e seus homens. E Gedalias jurou a eles e seus homens e disse-lhes: não temais por serem servos dos caldeus. Habitai na terra e servi ao rei de Babilônia, e isto vos será bem. Porém sucedeu no 7º mês que Ismael, o filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, veio e com ele 10 homens, e feriu Gedalias, de modo que morreu, e os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá, e todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, e os capitães dos exércitos levantaram-se e vieram até o Egito, porque temiam os caldeus. E sucedeu no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, 27º dia do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que ele começou a reinar, ergueu a cabeça de Joaquim, rei de Judá, da prisão. E ele falou gentilmente com ele, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia.
e trocou as suas vestes de prisioneiro, e ele comeu pão continuamente diante dele todos os dias da sua vida. E o seu sustento foi um sustento contínuo dado a ele por parte do rei, uma estimativa diária para cada dia, todos os dias da sua vida.